para vocês irem respondendo direto no chat, vocês podem compartilhar, tá? E aí, se vocês... E quando eu colocar algumas questões A, B, C, D, E, aí vocês podem responder pelo Mentimeter, tá? Vocês já usaram o Mentimeter? Vocês sabem usar o Mentimeter? Sim, beleza. Eu vou dar o site, vou dar o númerozinho, vocês colocam lá, e aí vocês entram nas opções de resposta para a questão. Por que eu estou fazendo assim? Porque, às vezes, no chat, quando uma pessoa responde, a outra fica mais inibida, ou então a outra pessoa muda de opinião, né? Então, dessa forma, a gente vai ver se fica melhor, tá bom? Para não uma resposta não induzir a resposta de outro aluno, ok? Vamos lá, então. Começando, trato genital feminino, mais especificamente ciclo menstrual, né? Nós temos aqui, então, um ciclo extremamente importante, não só porque cai muito nas provas de residência médica, mas também, gente, porque você, mulher, vai conseguir se entender melhor, o homem também vai entender melhor as mulheres que estão ao redor deles, vai entender melhor esse ciclo que é tão importante e essencial para a propagação da espécie, né? Então, é uma matéria super importante que vai dar embasamento para todas as outras coisas que vocês vão ver nesse módulo de agora em diante. Então, nós vamos estar viajando aqui através de um ciclozinho menstrual, contendo vários dias com vários eventos ocorrendo, principalmente na estrutura dos ovários e do útero, tá bom? Nossos objetivos de aprendizagem, é daqui que as questões de provas vão ser tiradas, são que vocês entendam a participação do eixo hipotálamo e hipófise ovariano nesse ciclo, que vocês conheçam as características do ciclo menstrual, tanto a nível ovariano, com foliculogênese, esteroidogênese, quanto a nível uterino, com todas as modificações possíveis no endométrio, e a gente vai ver um pouquinho do efeito desses hormônios produzidos no ovário a nível orgânico, né, em várias estruturas do nosso corpo, tá bom? Então, no nosso índice de conteúdo, primeiro a gente vai ver a definição do ciclo, locais de alterações, eu vou visitar um pouquinho o conhecimento prévio de vocês, para ver o que vocês já têm de conhecimento prévio sobre esse assunto. Depois a gente vai ver os eventos que vão favorecer respostas inibidoras e ativadoras nesse ciclo, e os mecanismos pelos quais esses estímulos vão estar atuando. No ciclo ovariano, a gente vai ver os estágios foliculares, ovulatórios e lúteos, e no ciclo uterino, nós vamos observar as alterações endometriais, no endométrio proliferativo, secretor e menstrual. No finalzinho, então, gente, vocês vão ver várias coisas interessantes, muito bacanas, explicando por que a mulher pode apresentar determinadas mudanças físicas e até psicológicas, né, durante esse ciclo menstrual. Então, a gente vai ver algumas alterações na mama, no sistema nervoso central, nos ossos e nos rins. Então, belezinha, vamos lá, participando. Escreve aí no chat tudo que vocês sabem sobre ciclo menstrual. Gente, todas as informações que vocês têm lá do ensino médio, que vocês têm de outros semestres que vocês já apresentaram e tudo. Beleza, Davi. Ficar em ocultar. Ok. Pronto. Aí, a Lorena falou que é regulado por hormônios. Exatamente, Lorena. O Davi falou que é comandado pelo GNRH. Isso é um pontapé inicial, né, Davi? A Emanuel fala que dura 28 dias. Beleza. Clívia, Diana, não sei. Dorimé. Agora entendi. O que mais, gente, que vocês sabem sobre o ciclo menstrual? Tenho certeza que vocês sabem mais coisa do que isso. Vamos lá, coloca aí no chat. Informações mais que vocês sabem, além da duração, quais os órgãos, os principais órgãos que são alterados com o ciclo menstrual, gente? As principais estruturas do nosso corpo. Escreve aí no chat. O útero, né, extremamente alterado, as mamas, o endométrio do útero, muito bem, André, Lorena, Iago, Gabriel, show, gente, muito bom, show de bola. Vamos, então, voltar aqui agora, já que vocês falaram de todas essas estruturas, a gente já vai contemplar bastante esse slide. Exatamente, nós temos um conjunto de efeitos estimulatórios e inibitórios exercidos por esses hormônios que vocês falaram que existem,
né, que vão atuar coordenadamente, sincronicamente, favorecendo o processo de ovulação. E esses eventos vão ocorrer principalmente a nível hipotalâmico, pituitário, ovários, né, a nível ovariano e também a nível uterino, beleza? E aí, consequentemente, gente, a gente vai ter esse esqueminha que a gente observa aqui, tá? Esses eventos vão ocorrer paralelamente, então, enquanto a gente está tendo alterações a nível hipofisário, a gente tem alteração também a nível ovariano e uterino. Lá a nível hipofisário, a gente tem a produção de LH e FSH. LH aqui representado em azul e FSH representado em verde. A nível ovariano, a gente vai ter o quê? Ó? A fase folicular, com o crescimento do folículo, e a fase lútea, com o processo de formação de corpo lúteo. Nessa fase folicular, gente, eu já dou uma dicasinha para vocês. Ó, ela é dividida em fase folicular inicial, tá? Onde é representado os primeiros dias da menstruação e fase folicular tardia, ok? Aí, nesse desenvolvimento do folículo aqui, a gente também observa que hormônios vão ser produzidos por eles, tá? Que são conhecidos como os hormônios ovarianos. Em amarelo, a gente tem aqui o exemplo do estradiol, e em roxo, nós temos o exemplo aqui da progesterona, beleza? E aí, esse ciclo, ele dura cerca de 28 dias, como vocês falaram lindamente lá no chat, né? E aí, ele vai passar desde o processo menstrual, na fase folicular inicial, para um estágio proliferativo, na fase folicular tardia, alcança um estágio secretório após a ovulação, que ocorre aqui em torno do 14º dia, e aí depois a gente tem um novo ciclo se iniciando. Então, o ovário vai estar vai estar se desenvolvendo paralelamente às alterações do endométrio, e aí o ovócito vai ser liberado e a gente vai acompanhar todas essas alterações no corpo, inclusive as outras possíveis alterações, como a variação de temperatura, tá bom? E aí, então, a gente observa que a nível hipotalâmico, a gente vai ter a produção desse GNRH que vocês falaram que era o hormônio mestre, né? Tá aqui ele, ó, neurônio produtor de GNRH, pronto para produzir esse GNRH. E aí, o que a gente observa? Que ele pode ser estimulado por fatores extrínsecos ao nosso corpo, tá? Ou intrínsecos ao nosso corpo, que eu vou botar aqui do lado esquerdo inferior. No lado esquerdo, no lado direito inferior. Aqui do lado esquerdo, os fatores extrínsecos, a gente tem o estresse, a nutrição e o exercício. No caso do estresse, gente, muitas vezes o estresse vai influenciar no ciclo menstrual. Se a mulher está mais estressada, ela pode ter uma antecipação da menstruação, ou até o estresse causar um atraso da menstruação. O caso mais clássico são aquelas meninas que vão fazer vestibular e que estão muito tensas, a menstruação não vem. Quando ela termina a prova do vestibular, a menstruação vem de uma vez. Então, super aplicada essa influência do estresse aqui. Nutrição, se você está se alimentando de substâncias mais gordurosas ou menos gordurosas, contendo muitos hormônios, ok? Vai estar influenciando nesse processo. O exercício, gente, esse aqui é o favorito da professora, o exercício. Eu acho que deve ser o favorito de todas as mulheres. Por quê? Gente, exercício ajuda a diminuir as cólicas menstruais, que são super incômodas, ajuda a regular o ciclo menstrual, ajuda a alterar um pouquinho aquelas pequenas alterações de humor que a mulher tem na véspera da menstruação, né? Então, ajuda a regular a TPM também. Então, a gente tem o exercício sendo muito benéfico, um aliado de vocês no ciclo menstrual, tá bom? Já nas substâncias intrínsecas, nós podemos observar como exemplo a progesterona, o estradiol e a inibina, que são produzidos aqui, ó, a nível ovariano, beleza? E essas substâncias podem fazer feedbacks de alça curta, lá na pituitária, ou um feedback de alça longa, lá a nível hipotalâmico. Além disso, gente, essas substâncias, a mesma substância, pode fazer feedback negativo ou positivo. Isso vai depender muito da frequência com que eles sejam produzidos, do período dos 28 dias no qual eles estão sendo produzidos, tá? E da quantidade com que eles sejam produzidos também. A gente vai ver isso gradativamente ao longo da nossa aula, ok? Então, vamos lá. Começando aqui,
vamos ter as células neurosecretoras parviventriculares produzindo GNRH, que vai vir aqui através dos axônios, ser lançado na eminência média aqui nos vasos porto-hipotalâmico hipofisários. E aí esses GNRH vai chegar aqui na hipófise anterior ou pituitária anterior e vai estimular umas célulazinhas a produzirem o LH e o FSH. Qual é o nome dessas célulazinhas, gente? Vamos revisar aí o módulo de endócrino. Beatriz, professora, o mecanismo de atuação do estresse, nesse caso, é conhecido? Beatriz, ele não é padronizado, por quê? Porque em algumas pessoas, o estresse pode travar tudo, né? Em algumas mulheres, o estresse faz com que a menstruação atrase. Já em outras mulheres, ele pode fazer com que a menstruação seja adiantada. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, tá bom, Beatriz? Isso é próprio de cada pessoa. Tem relação com os hormônios do córtex adrenal? Tem sim. A situação estressora pode aumentar o cortisol, né? Mas a maneira como a pessoa responde àquele nível elevado de cortisol na liberação da menstruação vai variar de organismo para organismo, tá bom, Bia? Beleza? Show! E aí, o nome das células que produzem o GNRH, o Davi comentou que seriam as gonadotróficas. Todo mundo concorda? São essas células mesmo que produzem o GNRH na hipófise anterior? É isso mesmo, gente? Vocês concordam? Ou teria outro nome? Tá todo mundo com medo de falar, né? É isso mesmo, gente. São as células gonadotróficas que vão estar aqui produzindo o LH e o FSH, que vão ser lançados na circulação e vão atuar lá na gônada feminina, né, nos ovários, favorecendo a produção de hormônios esteroidais. E aí, esses hormônios esteroidais vão fazer o feedback, né, como mecanismos intrínsecos ao nosso corpo, lá no hipotálamo, para que a gente tenha, então, a regulação da produção do GNRH. E vem uma informação super importante aqui, tá, gente? Foca aqui. A produção do GNRH, ela é pulsátil. O que é uma produção pulsátil? Significa que o nível aumenta e diminui rapidamente, que é o que a gente observa nesse gráfico aqui, ok? Nesse gráfico, a gente observa no eixo Y a amplitude da concentração de GNRH presente circulante, tá? Em picogramas por ml, e nós podemos observar que ele é pulsátil, ele tem um aumento do seu nível e rapidamente ele cai. Professora, por que isso acontece? Porque o GNRH, ele tem uma meia-vida muito curtinha, é de 3 a 4 minutinhos, ele sobe e já desce, tá? Só que essa resposta pulsátil, gente, é maravilhosamente bem desenhado pela natureza, por quê? Se essa resposta pulsátil for de alta frequência, como a gente está vendo aqui, e de baixa amplitude, nós vamos estar observando uma maior propensão à formação de LH, tá bom? E se essa pulsatilidade do GNRH for de alta amplitude e com uma frequência bem mais reduzida, né, a gente está observando aqui uma maior propensão à formação de FSH. Então, esse comportamento é extremamente pulsátil que ele esteja ocorrendo, tanto para que exista produção de LH, quanto de FSH, tá bom? Belezinha? Tudo tranquilo, gente? Ok. E aí, com isso, então, a gente chega na nossa primeira perguntinha. Não responde no chat, tá, gente? Responde lá no Mentimeter para não induzir a resposta do colega. E a pergunta ainda dá uma dica, ó. O paciente faz uso de Zoladex, ok? E ele está avisando que o Zoladex é um agonista de GNRH de ação prolongada. Tanto o Zoladex quanto o Lupron, são os nomes comerciais da Groselina e da Leuprolida, respectivamente, tá bom? Responde aí, entra no Mentimeter, www.mente.com, tá aqui no canto inferior direito da tela, tá? E usa esse códigozinho aqui, ó, 671574. E aí vocês vão responder, e eu vou mostrar daqui a pouco a tela, quando vocês tiverem respondido, para que a resposta de um não influencie na resposta do outro, ok? Professora, Oi.
A senhora podia explicar de novo a produção do FSH, que eu acabei me perdendo. Posso? Quem está falando, desculpa? Desculpa, a Diana. Oi, Diana, tudo bom? Posso? Claro que posso. Vamos voltar lá. FSH. O FSH vai ser... O FSH que você quer saber, Diana? É isso? É porque eu perdi desde o do começo do GNRH, que ele vai... Pronto, então tá. Vamos lá, voltando um pouquinho. O GNRH é produzido de forma pulsátil, né, em resposta ao feedback exercido pelos hormônios que estão presentes no nosso corpo, tá? E também em resposta aos fatores extrínsecos, né, do nosso corpo, tá? E aí ele é pulsátil por quê? Porque ele tem uma produção e não tem um platô, ele não se sustenta, ele aumenta os níveis e rapidamente ele diminui. Também porque o feedback exercido pelas substâncias dos ovários que estão atuando no hipotálamo, também oscila, né? E isso é importante, tá, Diana? Por quê? Porque com isso, esse comportamento pulsátil aqui é quem vai ajudar a determinar se a gente vai estar tendo maior produção de LH ou de FSH. Quando essa pulsatilidade tem uma frequência elevada, que é o que a gente está observando aqui, ok? E também uma amplitude baixa, a gente tem maior propensão à formação de LH. Quando o GNRH tem uma produção de forma que a sua produção seja de baixa frequência e alta amplitude, que é o que a gente observa aqui na segunda metade do gráfico, a gente tem uma maior propensão à formação de FSH. Deu para entender, Diana? Essa dúvida? Sim, professora, obrigada. Por nada. Prontinho. E aí, então, veio a pergunta, né? Uma paciente recebeu aqui um agonista de GNRH de ação prolongada. O que aconteceu com ela? Aí você pode ir lá no Mentimeter, Diana, ó, www.mente.com e colocar o que você acha que é a resposta correta dessa questão, para a gente não induzir a resposta dos outros alunos através do chat. E usa o código 671574, tá bom? Vocês já responderam, gente? Como é que tá aí? Foi fácil? Vou mostrar o resultado, então. Tá bom? Posso mostrar o resultado? Vamos lá. Beleza. Ciclo menstrual. Para a resposta correta, letra B. Muita gente acha que é a letra B. O letra C está crescendo loucamente aqui. Letra A e letra D, menos alunos consideraram, né? E aí, então, tem mais gente aumentando aqui na letra C, mais gente aumentando na letra B. Vamos ver, então, aqui qual seria a resposta mais plausível. Gente, a maior dica para vocês responderem essa questão está aqui, ó. Produção dos Oladex é a longo prazo. Isso aqui é que vai fazer vocês matarem a questão. Vamos voltar lá para o slide, então, para explicar, ok? Vamos lá. Vou voltar um slide para vocês, então, acompanharem o raciocínio e vou mudar minha caneta para uma outra cor que seja mais fácil de vocês acompanharem. Essa aqui. Vamos supor que eu coloquei os Oladex aqui, tá? No primeiro dia do ciclo entre os Oladex, letra Z. Os Oladex vai vir aumentando os níveis de GNRH, né? Só que os Zoladex é de ação prolongada. Se os Zoladex é de ação prolongada, gente, o que vai acontecer com os níveis de GNRH? Eles vão cair com o tempo? Os níveis totais circulantes de GNRH não vão cair, eles vão se manter mais elevados e a gente vai ter um platô de GNRH circulante. Essa condição, sem ser pulsátil, ajuda a produzir LH e FSH? Não, infelizmente não, porque para o LH e o FSH serem produzidos, a produção do GNRH tem que ser pulsátil. E aí fica bem fácil de vocês responderem essa questão. Qual seria a resposta correta, então? Olha, ó, apareceu até mais gente votando ali. Resposta correta, letra C, né? A gente tem uma queda de progesterona, porque LH e FSH caíram, tem uma queda de FSH e tem a queda de estrogênio. Por isso que a resposta correta é a letra C. Tá bom, gente? Todo mundo conseguiu entender essa questão? Tudo tranquilo? Conseguiram acompanhar o raciocínio e entender a logística da coisa?
Professora, poderia relembrar a relação LH e FSH? Dário, isso é toda a nossa aula. Eu vou mostrar exatamente isso para você no decorrer dos slides, tá, Dário? Em cada momento do ciclo menstrual, a gente vai estar tendo uma resposta diferente. Aí a Bia está perguntando, professora, e a prolactina? A prolactina, Bia, ela já é mais responsabilidade das células lactotróficas, né, lá naquela área. Então, a gente não vai estar tendo muito essa influência nesse momento aqui, nessa produção, como uma resposta proveniente do Zoladex. Tá bom, Bia? Luciano, esse medicamento é utilizado para tratamento de puberdade precoce? Olha aí, Luciano, você acabou de fazer a pergunta que a professora ia fazer para a gente. Por que a gente vai recomendar um agonista de GNRH se ele vai acabar com todo o ciclo menstrual, gente? Além dessa possibilidade aí que o Luciano está cogitando, né, de tratar a puberdade precoce, que outros eventos aconteceriam no meu paciente que eu prescreveria esse inibidor de produção de LH e FSH, gente? Vai lá, escreve aí no chat. Tem mais eventos que ocorrem no nosso corpo que a gente precisa produzir, usar esse bloqueador. Que outras situações desregulam a produção de LH e FSH no nosso corpo? Quais são as outras? Endometriose, né? Endometriose, LH e FSH fica totalmente louco. Exatamente, a puberdade precoce que foi falada, diminui a sensibilidade do GNRH, diminui a do nosso corpo, né, André? Se eu usar um agonista externo, eu vou diminuir a do nosso corpo, beleza? E aí eu não vou estar produzindo pelo meu próprio organismo, isso. Além de endometriose, síndrome de ovários policísticos, nesse caso, a síndrome de ovários policísticos, ela vai ser um pouco mais regulada pelo próprio anticoncepcional, né, Esther? Geralmente, a gente usa quando a gente está tendo uma produção totalmente desregulada, né? E aí, além desses que vocês lindamente citaram, gente, a gente tem o câncer, né? No câncer, a gente tem um foco de secreção hormonal que pode ocorrer em vários lugares, como é o caso do câncer de mama, que vai ser exacerbado, que pode desregular não só o ciclo menstrual da mulher, como a qualidade de vida da mulher, né? O outro exemplo é a endometriose, que foi citado, os miomas uterinos e também a puberdade precoce. E aí, na puberdade precoce, imagina, gente, aqueles casos de meninas que com 7 anos de idade, 6 anos de idade, já estão começando a desenvolver as mamas, já estão começando a apresentar características sexuais, já perto de ter esse processo de ovulação e menstruação. A menina não tem nem maturidade física, nem maturidade precoce, né? Então, é uma boa oportunidade da gente prescrever os Zoladex para ajudar a postergar um pouco essa entrada da criança na puberdade, tá bom? Belezinha? Tudo tranquilo? Ó, a Josaína colocou mioma também, eu não tinha visto, tá, Josaína? Mas se aplica também. Alguns exemplos, ok? Belezinha. Então, vamos lá acompanhar agora o FSH e o LH, e a gente já vai mostrar um pouquinho da resposta da pergunta que veio anteriormente, perguntando como é que vai ser essa relação LH e FSH. Essa relação FSH e LH, ela vai mudando dependendo do momento do ciclo menstrual em que o indivíduo se encontra, tá? Nesse momento que eu estou mostrando aqui para vocês, a gente vai ver o LH e o FSH que vieram para a circulação e vão estar atuando nos ovários aqui na fase folicular, no final da fase folicular, no período pré-ovulatório, tá? Nesse momento aqui, a gente pode observar que a relação do FSH-LH é a seguinte: o FSH, em condições de trações elevadas, vai vir e atuar nas células da granulosa. Professora, quem são as células da granulosa? Essas aqui, ó, mais internas, tá? Um cor bege, meio marrom, que eu estou marcando com a minha escala azul aqui. Nessas células, a gente vai ter, então, o FSH estimulando a atividade da aromatase. Gente, a aromatase é um enzima extremamente importante, que converte vários substratos de hormônios esteroidais, como a testosterona e a androstenediona, em estradiol, tá? Tanto a nível ovariano, quanto também nas células do tecido adiposo. Ela pode favorecer formação de estradiol e estrona,
ok? Mas e aí, professora, quem é que vai favorecer a formação dessa testosterona e dessa androstenediona? Epa, é aqui que entra o LH, é aqui que eles trabalham em conjunto. Ó. O LH vai atuar nas células da teca, que são essas célulazinhas aqui verdes, que vocês podem observar aqui, tá? Essas célulazinhas verdes, elas representam, então, as células que compõem a camada da teca, e elas vão converter o colesterol em testosterona e androstenediona, ok? Além dessas células da teca, outro órgão que também, outra estrutura que também vai favorecer esse processo são as glândulas suprarrenais, tá? Lá nas glândulas suprarrenais, nós podemos ter também a formação de androstenediona, testosterona, que vão servir de substratos para que a aromatase exerça seu efeito de converter, tá? Elas em estradiol. Qual é a zona da glândula adrenal que produz os substratos de hormônios esteroidais, gente? Glomerulosa, fasciculada ou reticular? Escreve aí no chat. Qual seria a zonazinha da glândula suprarrenal que produz esse hormônio? Isso, exatamente, a zona reticular, né? Exato, e aí com isso a gente vai ter hormônio disponível nesses dois aspectos. Mas quando a gente está nessa fase pré-ovulatória, a contribuição do ovário é bem maior do que a da parte suprarrenal, mas os dois contribuem, a gente. Então, basicamente, o que a gente tem? O hipotálamo produzindo GNRH para atuar na hipófise anterior, para favorecer a produção de FSH e LH, que através dos vasos sanguíneos vai chegar lá nos ovários, para favorecer tanto o desenvolvimento dos folículos, quanto a produção dos hormônios, como a gente acabou de ver. E esses hormônios vão atuar a nível uterino, preparando-o para receber o concepto, caso a fecundação ocorra. Então, os dois órgãos que são mais alterados pelos hormônios produzidos, né, as duas estruturas, são os ovários e o útero, tá? Nos ovários, a gente vai ter um recrutamento do tecido, do folículo, de um grupo de folículos, tá? Mas apenas um folículo vai se desenvolver como folículo dominante e vai, então, favorecer o processo de ovulação. Já no endométrio, a gente vai ter a preparação do endométrio para a implantação do embrião, ok? Caso esse embrião não se forme, estou marcando um X nele aqui para representar isso, a gente vai ter o evento da menstruação ocorrendo. Vamos, então, aprofundar um pouquinho entrando no ovário. O ovário, ele apresenta um ciclo dividido em duas principais fases, a fase folicular e a fase lútea, tá? Na fase folicular, nós temos o desenvolvimento do folículo, ó, de tamanhos de 1 milímetro para tamanho de aproximadamente 2,5 centímetros. No finalzinho da fase folicular, a gente tem o evento da ovulação, que é esse que está ocorrendo aqui, e o ovócito vai ser liberado e enviado para as tubas uterinas. Aí, ao ocorrer o evento da ovulação, a gente entra na fase lútea, onde o corpo lúteo ainda vai continuar produzindo substâncias que vão atuar principalmente no endométrio, preparando-o para receber o ovócito, caso a fecundação ocorra. E aí, no caso, ele vai receber o embriãozinho, tá bom? Beleza? Prontinho. Então, o ciclo menstrual, gente, ele dura aproximadamente 28 dias, como vocês mesmos falaram lá no chat, né? Mas isso é um valor médio, tá? Ele pode durar de 21 a 25 dias. Então, meninas, se o seu ciclo não dura 28 dias, não se preocupem. Isso é normal, não é obrigatório dar esse valor. A gente usa só para facilitar o aprendizado das informações, tá? E aí, toda vida que vocês receberem questõezinhas de residência médica ou de prova, que está falando de dias do ciclo menstrual, a dica que a professora dá é: desenhe essa escala. Quando vocês desenharem essa escala, vai ficar muito mais fácil. Por quê? Porque a professora Leidiane está explicando agora para vocês que no primeiro dia do ciclo menstrual, a gente vai estar tendo o evento da menstruação. Então, sempre que a gente tem menstruação, a gente está no primeiro dia do ciclo menstrual, ok? Aí, esse processo menstrual, ele vai durar cerca de 2 a 6 dias, tá? Que é o que a gente chama de fase folicular inicial, tá? Que a gente está vendo aqui, eu botei 4 dias como um valor médio, aproximadamente. E aí, oi. Desculpa interromper, é que tem algumas dúvidas no chat. Claro, obrigada, Francisco, por ter avisado, viu? Vamos lá.
Hum, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Davi, professora, pode repetir a parte do LH? Posso sim, Davi. Vamos voltar aqui um pouquinho. LH é aqui, né, Davi? No slide 11, é isso? Seria no Sim, slide professora, 11? é porque está. Bom, beleza, vamos lá então. Aqui no slide 11. O que acontece? O LH e o FSH têm vários efeitos cinéticos. A gente está vendo um só aqui, ó, perto do período pré-ovulatório, que seria ali no 14º dia do ciclo menstrual, tá, Davi? Nesse momento, o que a gente observa que o FSH faz? O FSH atua nas células da granulosa, fazendo com que elas ativem a aromatase, tá? A aromatase, quem é? É quem vai converter testosterona em estradiol ou androstenediona em estradiol, tá? Só que quem é que vai produzir a testosterona e a androstenediona? Aí é que o FSH entra em ação, tá, Davi? O LH, em grandes quantidades, no período pré-ovulatório, atua nas células da teca, fazendo com que elas produzam testosterona e androstenediona. E são essas duas substâncias que vão servir de substrato para a ação da aromatase, convertendo-as em estradiol ou estrona. Ficou claro, Davi? Deu para acompanhar o raciocínio? Show, beleza. Vamos ver a próxima dúvida. O corpo lúteo vai para onde mesmo? O corpo lúteo, André, ele degenera. Eu vou falar desse processo de degeneração do corpo lúteo nos slides mais na frente, tá bom? Ele entra em luteólise, que é um processo de lise do corpo lúteo. Matheus Corrêa, dá para repetir as fases do ciclo? Dá, Matheus, eu estou repetindo agora nos slides, tá bom? Estou falando da fase folicular inicial, no momento. Beleza? Tudo bem? Show. Vamos lá, então. Então, vamos lá para o slide onde a gente estava com as fases do ciclo. As fases que você está perguntando é aqui no slide 14, Matheus? Não, né? É lá onde a gente estava, né? Sim, aqui? Pronto. Professora? As fases... Oi. Licença, a senhora pode voltar antes Claro, desse Ana. slide do ciclo, do hipotálamo? Posso, Ana, posso Por favor, sim. obrigada. Posso sim. Liga. Esse? Ou nesse? Esse, a partir do hipotálamo, por favor. Bom, diga lá, qual a sua dúvida, meu amor? A sequência exata, porque eu só consegui entender hipotálamo e foi muito rápida. Eu queria saber exatamente. Desculpa, gente, se eu estiver falando muito rápido, pode pedir para falar mais devagar, viu? Não tem problema. E pode pedir para repetir quantas vezes vocês quiserem, não tem problema também, viu? Vamos lá. O hipotálamo, ele vai produzir o GNRH que vai atuar na hipófise anterior, na pituitária anterior, né? Ok? Aí a pituitária anterior vai produzir quem? LH e FSH. Esse LH e esse FSH vão ter vários efeitos a nível ovariano. Um deles é ativar a foliculogênese, fazendo com que os folículos se desenvolvam a partir de um determinado estágio de maturação deles, tá bom? Outra coisa que faz é o que a gente viu no slide anterior, que é a produção de estrogênio, de androgênio, progesterona, dependendo do momento do ciclo em que a mulher se encontre, tá bom? E aí essas substâncias vão atuar lá no útero para favorecer o desenvolvimento do útero para receber o concepto. Tudo bem, Lana? Deu para acompanhar? Tudo ótimo, professora. Obrigada. Agora foi. Aline, fala mais devagar, por favor. Beleza, Aline. Obrigada pelo aviso, gente. Vou falar mais devagar, tá bom? Tranquilo. Aí, a dúvida do Matheus. Professora, dá para repetir as fases do ciclo? A dúvida do Matheus é aqui, né, Matheus? Pronto. A gente tem duas fases, tá, Matheus? A fase folicular ovariana e a fase lútea ovariana. Mas a gente tem 3 estágios, que é o estágio de desenvolvimento do folículo, o estágio de ovulação e o estágio de formação de corpo lúteo, tá bom? E a ovulação ocorre aqui, no finalzinho da fase folicular, início da fase lútea. Beleza, Matheus? Tudo tranquilo? Show. Vamos lá, então. E aí a gente chegou no ciclo menstrual. No ciclo menstrual, a revisão é que ele dura, em média, 28 dias,
né? Mas ele pode durar 21 a 35 dias. Isso vai depender, vai variar de mulher para mulher, tá bom? E aí eu coloquei essa escala para ajudar vocês a se localizarem. Quando vocês estiverem fazendo prova, que estiver falando de dias do ciclo menstrual, já desenhe essa escalazinha que ela ajuda muito vocês. Ela vai do primeiro até o 28º dia do ciclo menstrual. No primeiro dia do ciclo menstrual, que é o que eu coloquei aqui com essa setinha azul, a gente tem o primeiro dia da menstruação, ok? E aí, essa menstruação vai durar cerca de 2 a 6 dias, a gente tem aqui ela durando aproximadamente 4 dias em média, tá? E nessa menstruação a gente vai perder cerca de 20 a 60 ml. Isso vai depender da mulher, vai depender da idade da mulher, se ela já teve filho, se ela não teve filho. Muitas mulheres falam que o ciclo menstrual aumenta muito mais depois que ela teve bebê, né? Então, isso vai variar bastante, tá bom? E aí, essa fasezinha a gente chama de fase folicular inicial. São os primeiros dias aqui. Depois, a gente tem a fase folicular tardia, que dura a partir do término da menstruação até o período da ovulação. E isso aqui, ó, isso tudo a gente chama de fase folicular. Eu vou colocar aqui como FF, tá? Entenda-se FF como fase folicular, ok? Depois, a gente entra na ovulação. A ovulação, ela dura aqui cerca de pode durar de 1 a 3 dias, dependendo da mulher. Então, essa mulher aqui, com um ciclo de 28 dias, ela pode estar ovulando aqui, ó, no 13º dia, no 14º ou no 15º. Ou esse processo pode se estender por 2 dias, variando de mulher para mulher, tá bom? Esse estágio aqui é o estágio ovulatório. Vou ter a letra O para indicar a ovulação. E aí, no finalzinho, a gente tem a fase lútea, que dura 14 dias, 13 a 14 dias. Ela é uma fase bem mais estável, tá bom? É uma fase que é mais constante. Varia muito aqui de mulher para mulher, com as variações na fase folicular inicial. Beleza, gente? Tudo tranquilo? Tá melhor nesse ritmo? Aline, Yasmin, tá dando certo? Só um segundo, Diga, professora. A Diana. senhora disse que a fase folicular. Oh, perdão, desculpa. A fase folicular tardia, ela começa depois do fim da menstruação e termina quando? Ela começa no término da menstruação e vai terminar lá perto do 14º dia aqui, né? Em torno do Entendi, 14º obrigada. dia. Ela termina quando a gente tem a ovulação, né? A ovulação é o evento que faz com que a gente tenha o processo a fase folicular encerrada. Davi, repete só mais uma vez o ciclo ovariano? Claro. É nesse slide, Davi, ou no slide anterior? No anterior, professora. No anterior. Vamos lá para o slide anterior. Bom, ciclo ovariano. Fase folicular. A fase folicular, a gente tem o desenvolvimento do folículo, de tamanho de 1 milímetro. Aqui ele vai crescendo até alcançar 2,5 centímetros, ok? No finalzinho da fase folicular, a gente tem o evento da ovulação, tá? Aí, com a ovulação, o ovócito vai ser liberado pelo folículo pré-ovulatório e vai, então, ser lançado nas tubas uterinas. Depois que ele é lançado nas tubas uterinas, a gente tem, depois que ele é ovulado, né, a gente entra na fase lútea. E aí o corpo lúteo que ficou aqui dentro do ovário, tá, ele vai começar a sofrer alterações e liberar substâncias que vão ajudar o endométrio a se desenvolver para receber o concepto caso a menstruação ocorra. Tá bom? Deu para acompanhar, Davi? Era essa a sua dúvida? Beleza. Show. Prontinho. E aqui, então, o que a gente observa? Esses 28 dias, eles estão expressos nesse GIF aqui, tá? Dá uma olhadinha aqui nesse GIF. Vamos entrar no primeiro dia agora. Olha o que está acontecendo no primeiro dia. O endométrio está descamando, né? Quando a gente chega perto aqui do 14º dia, ó, o ovócito vai estar sendo liberado. E aí ele chega aqui na fase lútea, ele esperou, não veio o espermatozoide, ele degenera e a menstruação ocorre de novo e nós iniciamos um novo ciclo menstrual. Tá bom, gente? Vocês têm alguma dúvida nesse slide 15? Ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo? Professora, Oi. Diga, Matheus, pode falar.
É porque todas as mulheres vão seguir mais ou menos esse ciclo, né? Mas é porque eu já escutei, por exemplo, minha mãe falando que o dela não é regular. O que é que isso Bom, significa na fisiologia? não é regular significa que essa fasezinha folicular aqui dela é mais curta ou mais longa, né? Porque ela pode ser não regular, tendo menstruações mais rapidamente, né? Ou ele pode ser não regular, tendo menstruações mais demoradamente. A gente pode observar aqui, ó, que um ciclo pode durar 21 dias ou 35 dias, e isso ainda é considerado como normal. Se ela tiver além desses valores de duração do ciclo, aí, Matheus, pode ser que ela tenha um ovário micropolicístico ou alguma coisa que esteja desregulando o ciclo dela e que ela não siga essas instruções que eu estou dando aqui, porque isso aqui é para um ciclo menstrual regular, tá bom? Mas se o ciclo dela estiver ali aproximadamente entre 21 e 35, tá relativamente normal. Não é anormal, não, viu? O melhor período para engravidar é na fase folicular. O melhor período para engravidar é aqui, Aline, ó. É a Aline que tem informação. Isso. Aqui, Aline, entre o 13º até o 15º dia. Nos finalzinho dos nossos slides, eu vou dar várias dicas de como você sabe se você está no período fértil, tá bom? Vou mostrar para vocês. Mas é em torno desse período aqui. Se você tiver aqui, se você considerar que o ovócito ele vai durar ali uns 2, 3 dias, né? Então, aqui, você tendo relação do 12º dia até mais ou menos 15º, 16º dia, você vai ter grande probabilidade de engravidar. Isso ajuda muito a fazer billing, essas billings, tabelinha, essas coisas que as mulheres usam, tá bom? Esther. E desses períodos é chamado de... Isso, exato, Esther, acabei de falar, beleza. Show de bola. Ficou claro, Aline? Tudo tranquilo com a sua dúvida? Então, pode ser na fase folicular, mas também pode ser no comecinho da fase lútea, tá bom, Aline? Beleza, show. Vamos lá, então. Continuando, então. Depois que a gente observa a formação desses folículos, é importante vocês lembrarem, o fato desses folículos se desenvolverem é só um passo do estágio de crescimento do folículo, tá? Por que a professora está falando isso? Porque, olha aqui no meu quadro à esquerda, a mulher já começa a desenvolver os folículos aqui, ó. Na fase da gestação, ela já forma milhares, milhões de folículos, ok? Então, ali, da 12ª, olha aqui para a direita agora, ó. Da 12ª até a 16ª semana de gestação, a gente já vê os folículos primordiais se formando. Quase todos os folículos que vão estar presentes na nossa vida adulta, tá? Nesse processo, a gente observa que o oócito já está lá presente e que as células da granulosa são formadas ao redor do oócito, e são células da granulosa achatadas, pavimentosas, né, bem simples, bem primitivas, tá bom? Ainda na barriga da mãe, por volta da 21ª à 31ª semana de gestação, esse folículo primordial vai estar se transformando em folículo primário, tá? Como folículo primário, o folículo já vai ter crescido de tamanho, a gente observa aqui que eles estão bem maiores, tá? E além disso, a gente já vai ter líquido com substâncias nutridoras dentro do folículo, o ovócito vai estar presente e as células da granulosa vão se desenvolver, elas vão deixar de ser pavimentosas e vão se transformar em células cúbicas, tá bom? Nesse estágio, então, a gente tem o folículo primário. E nesse estágio, o desenvolvimento do folículo das mulheres, ele tem uma pausa. Ele para de desenvolver nesse momento. E aí, com isso, a mulher vai crescer, vai ter a primeira infância, a segunda infância, e vai ter a puberdade, tá? E aí, na puberdade, esses folículos vão voltar a se desenvolver e vão retomar o seu crescimento, tá bom? Que fatores que fazem com que o folículo primário se transforme num folículo secundário? Ainda não é consenso nos livros, tá, gente? Ainda não está certo, tá? Esse folículo secundário ou pré-antral pode se formar pela influência de quispeptinas, de ativinas, mas ainda não se sabe ao certo o que pode estar ativando a formação desse folículo secundário. Formou o folículo secundário, o que a gente tem como características? As células da teca já estão mais desenvolvidas, olha que a gente tem bem maior número de camadas de células
as células da teca vão estar desenvolvidas, que são essas células azuis aqui, que vocês podem observar que eu estou circulando, tá bom? E as células da granulosa vão estar mais desenvolvidas, que são essas células aqui em rosa, salmão, creme, não sei que cor vocês chamariam, tá? Onde a gente vai ter mais camadas do que o que a gente observava quando esse folículo secundário era um folículo primário, tá bom? E aí, a partir desse momento em que o folículo secundário se formou, que ele vai poder entrar no ciclo menstrual, que é o que ocorre na puberdade, né? Então, o ciclo menstrual ocorre a partir desse estágio em que o folículozinho secundário, por ação do FSH, vai ser convertido, vai evoluir para formar um folículo terciário, ou folículo antral. Antral por quê? Porque é nesse momento que a gente observa o surgimento da cavidade antral, tá bom? Além disso, gente, o FSH, ele também atua fazendo um desenvolvimento do folículo terciário para folículo pré-ovulatório, que é esse que a gente está observando aqui. Esse FSH, ele atua multiplicando as células da granulosa, e ele também pode atuar diferenciando as células da teca. Então, a gente vai ter uma maior multiplicação das células da granulosa presente aqui nessa região. As células da teca vão estar muito mais especializadas, e esse folículozinho vai estar totalmente preparado para liberar o ovócito, que é o estágio pré-ovulatório. E a gente tem também o cúmulo zoóforo se formando aqui, tá bom? Nesse momento, de quem vai ser o efeito preponderante? Do LH. O LH vai atuar nesse folículo, servindo como o estímulo necessário para que a liberação do ovócito aconteça. Ficou claro, gente? Tudo tranquilo? Perguntas? Deixa eu ver aqui no chat. Quando o corpo lúteo se degenera, vem a menstruação? É isso? Devido à indução dos hormônios diminuir? Exatamente, Luciano. O corpo lúteo, ele produz estrógeno e progesterona, e quando a gente tem a queda do estrógeno e da progesterona, a gente vai estar tendo o estímulo necessário para que a menstruação se inicie. Beatriz, Lu, ele é responsável pela produção de progesterona, essencial na gravidez, não ocorre fecundação, ele degenera e vem a menstruação, ok? Isso, exatamente, é o que a Beatriz falou. Tá, Bia? Aí, só complementando o que você falou, a queda do estrógeno e da progesterona é que vai ser o estímulo para que ocorra a menstruação. Tá bom? Tudo tranquilo? Belezinha? Show. Vamos lá. Então, só complementei. Tá tudo ok com o que você falou, tá, Bia? E aí, então, nós vamos ter um processo dinâmico de produção, de desenvolvimento desses folículos, né? Inicialmente, a gente produz 7 milhões de folículos primordiais. Quando a mulher nasce, ela vai ter aqui cerca de 2 milhões de folículos. Na menarca, ela vai ter apenas 300 mil a 400 mil nos dois ovários. E na vida reprodutiva, apenas 400 a 500 folículos vão lançar oócitos e vão se desenvolver de forma suficiente para serem folículos pré-ovulatórios. O que acontece com o resto dos folículos, gente? Eles entram em atresia, cerca de 1.000 folículos vão se tornar atrésicos a cada ciclo menstrual. E essa atresia é contínua. Aí vem a pergunta da professora. Escreve aí no chat o que é essa atresia, gente. Vocês sabem o que é essa atresia? Alguém sabe o que é a atresia do folículo? Alguém lembra, já ouviu falar nesse termo? Involução do folículo. Seria um processo de involução com degradação, né, Sérgio? Na verdade, ele vai estar sendo degradado e aí sim, reabsorvido, como você está falando. Depois que ele degrada, né, aí as substâncias que são produzidas dentro dele são reabsorvidas, tá bom? Mas a linha de raciocínio é por aí, pelo que você falou. A gente tem a degeneração do folículo e as substâncias resultantes da degeneração são reabsorvidas, beleza? Show de bola. Obrigada pela participação, Sérgio. E aí, então, a gente observa esse processo acontecendo continuamente na vida da mulher, né? E aí, com isso, então, uma informação importante é que do folículo pré-antral até o estágio de folículo pré-ovulatório, a gente tem ali os 14 dias da menstruação ocorrendo, né? Que é a fase folicular inicial.
Só que antes desse período, gente, esse folículo já está se desenvolvendo por aquelas substâncias que a gente não sabe exatamente quais são, tá? De folículo primário para folículo pré-antral. A gente está tendo aqui um processo de evolução desse estágio, tá? E esse processo, ele é bastante longo. Por que a professora está dizendo isso? Porque todo o desenvolvimento folicular, ele dura cerca de 85 dias, tá bom? Então, aqui, ó, esses 14 dias é só o período que o folículo pré-antral vai se transformar em folículo pré-ovulatório. Antes, a gente ainda tem muitos dias aqui se passando de folículo primário até folículo pré-antral. Aí vem a pergunta da professora. Se o folículo, para se desenvolver totalmente, leva 85 dias, quantos dias ele leva para sair do estágio primário para o estágio pré-antral, gente? Quantos dias vai durar esse período aqui? Escreve aí no chat. Vocês conseguiram entender a pergunta da professora? Denis está achando que é 71, né? Exatamente, Denis. Eu tenho 71 dias se passando, tá? Em que o meu folículo primário vai demorar para alcançar o estágio de pré-antral. E a partir de pré-antral, ele entra no ciclo menstrual e o FSH começa a atuar, fazendo ele se desenvolver até folículo pré-ovulatório. Beleza? Deu para entender, gente? Todo mundo conseguiu entender o raciocínio? Deu para acompanhar o raciocínio? Quer que repita? Deu alguma dúvida? Tudo tranquilo? Ok? Vamos lá, então. Então, com isso, o que eu quero dizer para vocês? Tranquilo. O que eu quero dizer para vocês? Meninas que estão com ciclo menstrual relativamente regular e que não usam nenhum método de contraceptivo baseado em hormônios, hoje, os folículos de vocês que vão liberar ovócitos daqui a uns 3 meses, que é esses 85 dias, já estão se desenvolvendo, né? Então, folículo primário para folículo pré-antral é um período bem longo, tá? E vocês já estão se preparando agora para que esse folículo se desenvolva e lance um ovário nas suas tubas uterinas daqui a uns 3 meses, tá bom? Vamos lá, então, para esse estudo de caso agora. Dá uma olhadinha, essa questão aqui de prova de residência. Dá uma olhadinha nesse estudo. Responde lá no site, tá? No www.mente.com. E usa o código 671517. A segunda pergunta, nem precisa mudar o código, não. É só passar para a próxima pergunta, tá bom? Jaqueline, 25 anos, apresenta ciclos menstruais regulares, data da última menstruação há 12 dias. As ginecologistas sempre perguntam isso. Quando foi sua última menstruação? É porque elas estão querendo ajudar vocês a entender, a se localizarem e também ajudarem a elas mesmas, né, a localizarem vocês em qual momento do ciclo vocês se encontram, tá bom? Foi submetida a ultrassom, visibilizou-se um cisto simples com cerca de 2 centímetros em ovário esquerdo. Qual a principal hipótese diagnóstica? Responde aí lá no Mentimeter, para a gente dar uma olhada na resposta de vocês. É melhor que no chat para nenhuma resposta influenciar na outra, tá bom? Posso abrir o Mentimeter para ver a resposta de vocês? Vocês conseguiram responder, gente? Espera. Beleza, Diana. Responde lá. Vou botar a questão, então, para vocês ficarem vendo. Lembra da dica que a professora deu, de já desenhar a escalazinha de 28 dias, que facilita para vocês conseguirem entender o que está acontecendo com a mulher. Conseguiu ver, André, a pergunta? Vai lá no www.mente.com e a segunda pergunta desse código aqui, 671574. Primeira pergunta a gente já fez, estava nos slides anteriores, tá? Para quem chegou depois na aula.
Ok? Deu certo? Ó, várias pessoas. Aqui não apareceu a questão do Mentimeter? Apareceu não, Denis? Alguém não está conseguindo ver a questão do Mentimeter? Diana também não viu? Então vamos ver aqui. Será que eu tenho que passar assim? É isso? Vê se apareceu agora. Ah, tá. Então, desculpa, gente, eu tinha que ter passado o slide. Beleza, show. Responde aí, então. Bom saber que tem que passar o slide. Eu não lembrava desse detalhe. Agora foi. Todo mundo conseguiu responder? Ok. Posso mostrar o resultado, então, gente? Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 24 pessoas responderam. A maioria acha que é a letra A. Algumas pessoas estão em dúvida com a letra C. Então, a gente vai explicar a letra C também. Tá bom? Vamos ver a letra A e a gente vai dar uma explicadinha na letra C para ver se é a A ou a C, qual seria a mais correta. Ok? Ainda tem gente colocando, mais gente está achando que é a letra A, 26 pessoas, né? Vamos lá, então, agora. Vamos olhar, então, a questão. Mais gente achando que é a letra A. Crescendo bastante a letra A. Vamos ver. Primeira coisa que a gente faz, desenha a escalazinha. Essa moça, ela está no 12º dia após o término da menstruação. Então, a gente vai lá no término, considera ela aqui uns 14 dias e conta 12 dias, tá bom? Contou 12 dias, a gente vai chegar aqui em torno do dia 16, né? 16º dia do ciclo menstrual. Então, significa que o ovário dela está na fase lútea, né? O folículo dela está na fase lútea. Aí, na ultrassom, ela viu um cisto de 2 centímetros, o que não é anormal, né, gente? Se ela acabou de ovular, o cisto ainda pode estar apresentando esse tamanho de 2 centímetros, 2,5 centímetros, que a gente viu que é o tamanho de um folículo cheio, né? Qual é a principal hipótese diagnóstica? É um cisto, gente. Ela simplesmente acabou de ovular e o cisto está lá presente, né? E ele é um cisto anecoide. O que é um cisto anecoide, gente? Alguém sabe o que significa a palavra anecoide? Professora, Oi, Francisco, diga. professora, Pode falar. quando você conta a partir da data da última menstruação, você conta a partir do término da menstruação? Isso, exato. Quando a mulher chega na ginecologista, a ginecologista pergunta: qual foi o dia da sua última menstruação? Aí, a partir daqui, ó, do quarto até o 6º dia. Depende se a menstruação da mulher dura 3 ou 6 dias, né? A gente está usando aqui um ciclo menstrual regular de 28 dias, porque a questão assumiu que era ciclo menstrual regular. Então, a gente está considerando 28 dias, que é o que os livros descrevem como ciclo menstrual regular. Tá bom, Francisco? Beleza? Pronto. E aí, a Josiana está respondendo, o Matheus também está respondendo. Anecoide é com conteúdo líquido. Exatamente, Matheus e Josiana. É o fato de você ter apenas líquido dentro da estrutura folicular lá, dentro do cisto folicular, tá bom? Aí a Lauren, anecoide na ultrassom é o que aparece preto. Sim, fica mais escuro, né? Quando a gente tem só líquido, fica mais escuro, tá bom? Exatamente. Sem cor, né? Anecoide. Vocês viram isso nos semestres passados. Beleza. Cisto com conteúdo líquido. Beleza. Então, vamos lá. A gente tem um cisto folicular. Não é câncer ovariano, porque esse ciclo estaria totalmente desregulado. Micropolicisto com cisto de 2 centímetros, não é possível, né? E síndrome anovulatória eu não tenho como garantir. Se ela está na fase luta, ela pode muito bem ter acabado de ter ovulado. Deu para entender a questão, gente? Todo mundo conseguiu acompanhar? Show, beleza. E massa, né? Muita gente já está começando a acertar aí, conhecendo o ciclo. Quanto mais vocês conhecerem o ciclo, mais vocês vão acertar a questão, pode ter certeza.
tá? E aí, então, o ciclo está bem desenvolvido, né, no estágio bem desenvolvido, perto de ovular, recebeu o LH, aí a gente tem aqui a teoria da dupla célula, que eu vou falar para vocês, porque ela também costuma cair em provas. O que essa teoria da dupla célula diz? Apenas o que vocês já aprenderam em alguns slides anteriores, que as células da teca vão exercer uma dupla com as células da granulosa, fazendo uma cooperação entre elas, né? Enquanto as células da teca, quando recebe LH, produz androstenediona a partir de colesterol, essa androstenediona vai ser lançada para a célula da granulosa, e na célula da granulosa o FSHzinho chega, atua nela, ativando a aromatase, para a aromatase, então, converter a androstenediona em estradiol. E aí esses hormôniozinhos produzidos vão ser lançados na circulação. Então, basicamente, essa é a teoria da dupla célula, né? O fato da gente observar dois tipos de células agindo em conjunto, sinergicamente, né, coordenadamente, para a produção dos hormônios. E aí, isso é o que ocorre na fase folicular. É só um exemplo, tá, gente? Mas durante todo o ciclo menstrual, a gente vai ter produção de estrogênios, de progesteronas, vai ter produção de ativinas e inibinas, tá? Esses estrogênios e progesteronas podem atuar no tecido-alvo, como o endométrio, as mamas, ok? Pode atuar também no hipotálamo e na hipófise, fazendo feedback negativo ou positivo, dependendo do momento do ciclo, e podemos ter também aqui, ó, as ativinas, atuando na hipófise anterior, ativando, o nome já diz tudo, tá? Ela ativa respostas da hipófise anterior, e as inibinas atuando na hipófise anterior para favorecer, então, uma inibição. E assim, todos esses hormônios vão exercer influências nesse ciclo menstrual que vocês conhecem. Então, agora vem a parte mais bacana, gente. Como que, na prática, a gente vê esse ciclo se desenvolvendo? Então, eu vou mostrar o estágio gradativamente de cada um. E vocês vão poder ver o LH e o FSH atuando sincronicamente nesse ciclo, tá bom? Então, início do ciclo menstrual, o que acontece? Menstruação lá no útero, né, a gente comentou, fase folicular inicial aqui, ó, os níveis dos esteroides gonadais estão baixinhos, ó, que é o que observa-se aqui nesse ciclo azul que eu estou fazendo agora, tá bom? Então, vamos chamar esse evento aqui de esteroides baixos de evento número 1, ok? Depois, a gente vai ter, então, o FSH sendo produzido, e aumentando a sua concentração. Professora, por que esse FSH é produzido? Porque no final do ciclo anterior, que eu estou apontando aqui, na parte de hormônios ovarianos, a gente teve a queda da progesterona e do estradiol, tá bom? E aí, com a queda desses hormônios, o FSH e o LH ficam livres para se elevar. Só que só o FSH vai estar se elevando nesse momento aqui da fase folicular inicial. Tá? As inibinas estão impedindo o LH de ser produzido nesse momento. E a gente chama esse evento aqui de segundo evento, tá? Com a queda desses hormônios, o FSH pode se elevar. Com o aumento do FSH, gente, ele vai vir através dos vasos sanguíneos, atuar lá nos folículos do ovário, selecionando, recrutando os folículos em crescimento. Tá? E vai fazer com que esses folículos se desenvolvam, ok? Esse processozinho aqui eu vou chamar de um terceiro processo que está acontecendo, o desenvolvimento do folículo, tá bom? Depois que esse folículo se desenvolve, então ele consegue produzir estrogênio, e aí a gente observa aqui, ó, o quarto evento, que é o aumento da produção do estradiol, vou chamar aqui de quarto evento, tá bom? Com o aumento da produção do estradiol e com a ação do FSH aqui a nível folicular, a gente vai ter um aumento da expressão de receptores para LH, tá? Eu estou desenhando aqui em azul um possível receptor de LH grudadinho na membrana do folículo, ok? E já vai estar deixando ele aqui preparado para receber o LH que vai chegar, tá? Vamos chamar esse evento aqui de evento número 5, tá bom? Depois, a gente vai ter também o estrogênio aumentando significativamente. Com esse aumento do estrogênio, a gente observa que o FSH começa a cair. Então, o estrogênio vai fazer um feedback negativo, reduzindo os níveis de FSH,
tá? E aí eu vou chamar esse evento aqui de aumento do estrogênio de evento 6, na nossa linha do tempo, e esse evento de queda de FSH, que é em resposta ao aumento do estrogênio de evento 7. Com a queda do FSH, gente, olha que interessante, o que, que vai acontecer? O aumento exacerbado do estrogênio vai poder fazer um feedback positivo lá na hipófise, tá? Para fazer com que ela produza bastante LH. Olha aqui que interessante, aumenta os níveis de LH, tá? Então, eu vou chamar esse eventozinho de feedback negativo aqui de evento 8, né? Evento 8, e esse aumento, esse pico do LH, eu vou chamar de evento número 9, tá bom? A gente vai parar aqui só um pouquinho, porque tem um detalhe aqui na fase folicular que eu tenho que mostrar para vocês, antes da gente falar do pico do LH, que é o evento 9. E guarda aí o númerozinho para a gente usar daqui a pouco nesse esquema, tá? Vamos ter aqui, ó, o estrogênio em grande quantidade, junto com a inibina, ela também ajuda, tá? Atuando no sistema nervoso central, no hipotálamo, fazendo feedback negativo, e também na hipófise. Consequentemente, os níveis de FSH vão cair bastante no nosso meio circulante, tá? E apenas os folículos que apresentarem grande quantidade de receptor de FSH, que vai ser representado por essa figura geométrica verde que eu estou mostrando para vocês, vão se desenvolver. E é dessa forma que a gente tem a seleção do folículo dominante. Eu vou mostrar um esqueminha aqui para vocês entenderem. Observa aqui esses dois folículos, gente. Temos dois folículos. A única diferença entre eles é que um folículo tem poucos receptores de FSH e o outro tem muitos receptores de FSH. Qual desses dois vai ser selecionado como folículo dominante? O da esquerda ou da direita, gente? Escreve aí no chat. O da direita, né? Exatamente, gente, porque eles têm muitos receptores de FSH. Rafaela, eu posso repetir o slide 8, sim. Eu vou só terminar o raciocínio desse slide, aí eu volto lá, tá bom? Só um instantinho, ok? Diana, é o slide 8 também? Beleza. Então, daqui a pouco eu volto lá no slide 8, tá? Só um instantinho. Vamos lá. Só terminar o raciocínio aqui. Então, como esse folículozinho da direita tem mais receptor de FSH, ele vai crescer mais, ele vai se desenvolver mais, e ele vai ter um equilíbrio entre a produção de androgênios e estrogênios. E assim ele é selecionado como folículo dominante. Esse evento de seleção do folículo dominante ocorre dessa maneira. O que, que vai acontecer com os folículozinhos que não serão selecionados como folículo dominante? Vão entrar em atresia, vão se degenerar e vão ser reabsorvidos, né? Por quê? Porque a produção de androgênio dele é muito maior do que a de estrogênio, já que o FSH não está atuando nesse folículo. Vocês conseguiram entender, gente, o processo de seleção do folículo dominante? Escreve aí no grupo, por favor, só para ter certeza que a gente fechou esse slide. Deu para entender o processo de seleção do folículo dominante? Beleza, show. Agora vamos voltar lá no slide. Slide 8, é isso, meninos? Ah, não, o evento 8. Ah, tá, o evento 8 do slide anterior, né? Pronto, beleza. O evento 8 é o feedback negativo, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, Rafaela e a Diana, né? O evento 8 é o feedback negativo produzido pelo grande aumento de estradiol, que faz com que a produção de FSH seja, ocorre aqui no momento em que a gente está tendo queda de FSH e favorece a elevação do hormônio luteinizante, que é o LH, que seria o evento 9. Beleza? Esse foi o pedido da Rafaela. Diana, repete o slide? Repito, Diana, tudo bem. Vamos lá. Primeiro evento, vou botar o laser agora porque eu já desenhei, tá? Primeiro evento, os hormônios gonadais estão baixos, né? A gente teve a queda desses hormônios gonadais lá no final do ciclo anterior. Então, consequentemente, com a queda desses hormônios gonadais, a gente tem o segundo evento, que é o aumento do FSH, tá bom?
Aumentou o FSH, esse FSH vai vir aqui através da circulação e vai fazer o terceiro evento, que é o quê? Recrutamento dos folículos em crescimento, tá? E o desenvolvimento desses folículos, vai fazer com que esses folículos se desenvolvam mais. Eu chamei esse de terceiro evento, ok? Esses folículos, ao se desenvolverem, vão produzir estrogênio, que a gente está exemplificando aqui pelo estradiol, que eu chamei de quarto evento. Tá bom? E aí, depois, aliás, além de aumentar a produção de estradiol, o FSH também aumenta a expressão de receptores de LH na membranazinha das células que estão presentes no folículo, que é o evento número 5, que eu chamei aqui, tá bom? Aí, nesse momento, com o aumento de estradiol, a gente vai ter aqui o evento número 6, que é o aumento do estradiol, um feedback negativo causado por esse estradiol, diminuindo os níveis de FSH, que é o evento número 7, tá? E a queda do FSH, junto com o aumento exacerbado de estradiol, é o que vai fazer a gente ter o pico de LH ocorrendo lá na hipófise anterior, que a gente chama de evento número 9. Deu para entender? Diana, deu para acompanhar? Show. Aí o Matheus fez uma pergunta. Feedback negativo ou positivo? Tinha escutado da primeira vez. Massa, Matheus, essa sua pergunta é muito boa, porque lembra que eu falei que o hormônio, dependendo da quantidade, ele pode fazer feedback negativo ou positivo? É isso que acontece com o LH. Quando o estradiol é produzido em pequena quantidade, que é o que a gente observa aqui no final da fase folicular inicial e no começo da fase folicular tardia, ele inibe a produção de LH, tá vendo? Mas quando esse estradiol tem suas concentrações elevadas, ele estimula a produção de LH. Por isso que a gente diz que o estradiol pode fazer feedback negativo e positivo. Isso vai depender da quantidade com quem ele é produzido. Beleza, Matheus? Deu para entender? Show! Vocês vão ver isso no livro, vai ser massa. Está bem explicadinho. E aí, acompanhando esse raciocínio, vai casar todas as informações na cabecinha de vocês. Vamos lá. Então, pronto. Paramos aqui no estágio 9. Guarda a informação, né? E aí, aprendemos a formação do folículo dominante, que vocês me disseram que estava tudo ok, né? Então, eu vou passar esse slide. Alguém tem dúvida do slide 22? Se tiver alguma dúvida, pode falar, tá, gente? Se quiser que repita, pode falar também. Tudo tranquilo? Vamos, então, agora para o momento em que a gente parou lá, no pico de LH, que a gente chamou de evento número 9, né? Vamos continuar numerando para vocês não se perderem. Pico de LH, evento número 9, que é resultado da grande quantidade de estradiol que ocorreu aqui nesse momento, tá bom? Com o pico de LH, o que a gente observa? Que esse LHzinho vai vir, lembra daqueles receptores que estão presentes nas células que compõem o folículo, que foi feito pelo FSH? O LH vai vir na circulação e vai atuar exatamente naqueles receptorzinhos. Vamos chamar esse evento de evento número 10. Quando o LH se liga a esses receptores, gente, ele ativa a ovulação, que a gente vai chamar de evento número 11, beleza? Com o pico de LH, a gente tem uma queda grande do estradiol, tá? Nesse mesmo momento aqui. Então, vou botar aqui o evento número 9, porque essa queda de estradiol é resultado do aumento do LH, tá? E na verdade, é melhor chamar de evento número 10, né, que é um resultado do efeito do LH, então a gente pode dizer que ele ocorre conforme a ovulação está acontecendo ali. Então, a gente tem a queda do estradiol, ok? E aí, nesse momento, então, o folículo vai começar um processo de luteinização, ele vai se transformar em corpo lúteo, eu vou chamar de evento número 12, tá bom? E esse corpo lúteo, depois que já se desenvolve, ele se hipertrofia e se vasculariza, produzindo progesterona, aumentando os níveis de progesterona, que é o que eu vou chamar aqui de evento número 13. Beleza, gente, vocês conseguiram acompanhar? Tudo tranquilo nesse slide? Deu para entender? Esse evento? Tranquilo? Beleza. Vamos lá, então.
Com o pico de LH, então, gente, a gente vai ter, ao ativar aqueles receptores de LH, a produção de várias prostaglandinas e enzimas proteolíticas que vão clivar a membrana do folículo e vão, então, permitir que o ovócito seja liberado. Aqui a gente tem imagem real da liberação do ovócito, tá bom? O ovócito está representado por essa estrutura amarela. E aí o ovócito vai sair gradativamente, tá? Do folículo pré-ovulatório, vai ser lançado nas tubas uterinas. E essa degradação aqui também é bem gradativa e lenta, tá, gente? Por isso que o processo de ovulação é demorado, ok? Aí o ovócito vai retomar a meiose, ela só vai se completar quando a fertilização acontecer, quando a fecundação ocorrer, ok? E aí, nesse momento, o ovário, o folículo que era pré-ovulatório, vai entrar no estágio lúteo, né? A gente vai ter, então, a formação do corpo lúteo, ok? Que é o que a gente está vendo aqui. Com essa formação do corpo lúteo, o que a gente observa? Produção de progesterona, inibinas e estrogênio. Esses três bonitinhos aqui vão atuar no sistema nervoso central, agora fazendo feedback negativo, tá? Inibindo produção de LH, aqui representado em azul, e também de FSH, aqui representado em vermelho, tá? Eles vão estar com a sua produção inibida durante a fase lútea. Já a progesterona e o estradiol vão estar lá em cima, né? Progesterona aqui representada em rosa e o estradiol aqui representado em verde, tá bom? E aí, essa progesteronazinha produzida, ela vai sair através dos novos vasos sanguíneos que se formam pelo corpo lúteo. Olha aqui no canto superior esquerdo. Imaginem que esses são os vasos sanguíneos que se formaram no corpo lúteo. E vai vir viajando através dos vasos sanguíneos, não só para atuar no sistema nervoso central, mas também para atuar no endométrio, que é o que a gente observa aqui, né? Fazendo esse endométrio se desenvolver mais para receber o concepto após o processo ovulatório ter ocorrido, ok? E aí, então, nós temos dois possíveis destinos para o corpo lúteo. Se não houver fecundação, a gente vai ter o corpo lúteo regredindo e entrando em luteólise. Quem tinha perguntado, professor, o que acontece com o corpo lúteo, né? Depois do momento que não tem fecundação, foi perguntado lá no grupo, no comecinho da aula, é isso aqui, ó. Vai ocorrer a luteólise, a gente vai ter vários macrófagos para capturar as células que estão sendo degeneradas através desse processo de luteólise. Os níveis de estrogênio e progesterona vão cair, esse é o estímulo essencial para que o FSH e o LH possam estar livres para se elevar. Caso ocorra fecundação, o que vai acontecer? A gonadotrofina coriônica placentária do bebezinho vai imitar o LH, estimulando, mantendo, né, a produção de progesterona pelo corpo lúteo. E esse corpo lúteo vai ajudar a manter o endométrio produzindo substâncias que vão nutrir o bebê. Quando é que esse corpo lúteo deixa de ser importante para o bebê? Lá por volta da 5ª semana de gestação, porque aí a placenta já se desenvolveu de forma suficiente, tá? Para que ela não dependa mais do corpo lúteo. E aí, nesse momento, esse corpo lúteo vai perder sua utilidade e vai regredir, tá bom? Deu para entender, gente? Quem tinha perguntado sobre a dúvida do corpo lúteo, tudo ok? Ficou tranquilo? Ficou claro para você? Tudo ok? Vamos lá, então. Prontinho. Então, próxima questão. Esse estudo de caso aqui, eu vou liberar lá no Mentimeter para vocês poderem acessar essa questão, né? Que a gente tem que liberar. Eu esqueci deste pequeno detalhe. Vou abrir a pasta. Aí vocês vão poder ler a questão e responder. Mas os itens estão lá no slide, então eu vou mostrar os slides para vocês, tá? Pronto. Dá uma olhadinha aí. Mulher de 35 anos, dá uma lida no enunciado. Gente, enquanto isso, também bebe uma água, vai no banheiro, cuidem dos rins de vocês, né? Ok? Come um biscoito. E aí nós temos essas 5 opções de resposta.
Aí tem uma pergunta do André aqui. Quando há fecundação, o corpo lúteo fica onde? No próprio ovário, André. Porque o folículo, ele não sai do ovário. Só o que sai do ovário é o ovócito que está dentro dele, tá bom? Então, o ovócito é lançado nas tubas uterinas, o folículo continua dentro do ovário e vai se transformando em corpo lúteo, ok? É essa a sua dúvida, André? Pronto, porque ele ainda continua produzindo progesterona, né, e lançando pela circulação para nutrir o endométrio. Quando vocês conseguirem responder... Ah, gente, só lembrando, ó, no Mentimeter o código agora mudou, tá? É www.mente.com e o código é 401009. Ok? Tem que mudar o código para poder ter acesso a essa pergunta. Quando vocês conseguirem responder a pergunta, avisa no chat para eu dar uma olhadinha lá no Mentimeter e mostrar as respostas de vocês. Professora, o Margarida tá bom para estudar essa aula? Francisco, eu vou falar do livro que você vai usar para essa aula. É um livro super recomendado, que é o Barrick, se eu não me engano, que ele é específico, é um tratado de ginecologia, tá bom? Tá lá no final, bem referenciadozinho, com as páginas bem bonitinhas, tá? Certo, obrigado. Nada. Conseguiu responder, Francisco? Eu não consegui acessar o site, professora. Eu fiquei assim, né? Porque acho que foi só eu. Estava só esperando a... Não, gente, Bernie Levy aqui não, aqui é bem mais específico, né? O Bernie Levy não vai dar esse aprofundado tão maravilhoso que um tratado de ginecologia vai conseguir. Vocês não conseguiram entrar, gente? Ninguém está conseguindo entrar na questão? Alguém conseguiu responder a questão lá no Mentimeter? Ana Júlia conseguiu entrar. O Alex também, o Denis também conseguiu. Tenta atualizar a página, quem não conseguiu. E aí não esquece que o código mudou, tá, gente? Para essa terceira pergunta, o código é 401009, pode ser que seja isso. Ó, aqui no cantinho inferior direito, 401009. Ok? Site www.mente.com. Dá uma atualizada na página e o código é 401009. Isso, mudou o código. Exato, André. Isso, Esther. Vê se vocês conseguem agora, gente. Com um código novo. Agora eu consegui. Beleza, show, Diana. Valeu. Ótimo. Ok. Vamos dar uma olhada, então, como é que estão as respostas. Vamos lá para o Mentimeter. Ah, a maioria letra D. Muito bem, tem uns que estão achando que a letra E. Mulher de 35 anos, primeira gravidez, nenhum parto, não conseguiu engravidar, já teve uma gravidez, né? Não consegue engravidar após 14 meses. Então, ela já teve filho antes, né? Mantém relações sexuais regulares com o marido, e aí, estado físico sem muita alteração significativa. Na segunda fase do ciclo menstrual, ela produziu progesterona. Beleza. Então, vamos lá dar uma olhada nas respostas, gente. Ó, vamos lá. O que a gente observa? A maioria acha que é a letra B. A resposta correta é a letra E. Por que será que é a letra E? Se ela tivesse, melhor explicação que eu posso dar para vocês, gente, é aqui, ó. Se ela tivesse insuficiência de corpo lúteo, ela produziria nível sérico de progesterona elevado na fase lútea?
que vocês acham? Vou voltar lá para o chat. Se ela tivesse insuficiência de corpo lúteo, os níveis séricos de progesterona seriam baixos, exatamente como o Luciano está falando, gente. Consequentemente, eu não posso considerar a letra D, tá bom? Que ela tem uma insuficiência de corpo lúteo, porque ela poderia, sim, então, produzir progesterona bem mais baixa, se fosse esse o caso, e ela produziu elevados níveis de progesterona. Então, o que eu posso dizer dessa paciente é que ela tem um ciclo ovulatório, e que nesse mês ela ovulou. Aí vem uma coisa muito importante que a professora vai chamar a atenção de vocês. Gente, o fato dela estar ovulando indica que o problema pode não estar nela, né? Ela tenta engravidar há 14 meses. Ele não especifica se esse é o primeiro ou o segundo casamento dela. Só especifica que ela já teve uma gravidez. Pode ser que o cônjuge que ela tenha não seja fértil e que por isso ela não esteja engravidando. Nem sempre a culpa está na mulher, tá, gente? Às vezes está ser algo correlacionado com a produção de espermatozoides. Ficou claro, gente? Deu para entender a questão? Ela apresenta ciclo ovulatório, Diana, porque no ciclo ovulatório, a gente tem, na fase folicular, o aumento de estradiol, né? E na fase lútea, a gente tem majoritariamente um aumento de progesterona. Tem aumento de estradiol, mas o de progesterona é muito mais significativo. E ela demonstrou isso aqui, né? Nenhuma alteração física, mantém relações sexuais regulares, ela já teve um filho, olha a dica, ela já teve um filho, olha aqui, G1, né? Então, eu não posso dizer que ela é infértil, né? Não posso dizer que ela é fértil porque ela não está tendo, ela pode ter tido uma mutação que tenha feito ela perder essa capacidade, mas eu não posso dizer que a culpa está só nela, ela pode ter fertilidade e o marido dela não ser fértil, então não tenho como garantir a letra C. Entendeu, Professora? Diana? Oi. Só uma pergunta. G1 seria gestação 1 e P0 é porque não teve nenhum parto ou estou enganada? Isso, exato, Lana. Ela já teve uma gravidez, ela conseguiu gestar. Então, eu não posso... Mas não obrigatoriamente teve o filho, mas ela teve a gestação, entendi. Exato, ela teve a gestação. Beleza? Tranquilo, Lana? Aí, deixa eu ver se tem mais. Professora, mas ela não abortou? Sim, Dário. Ela abortou. Ela não pariu o bebê, mas ela gerou. A gravidez foi estabelecida. Entendeu? Dário. Indica que ela não teve o parto. Isso, exato. Ela gerou o bebê, ela teve a gravidez. Ela pode ter tido uma complicação e perdido o bebê, né? Então, isso pode prejudicar um pouco o fator. Essa questão ela é bem polêmica, mas ela é uma questão da UFF de 2015, residência médica, para vocês terem noção. Tá bom? Alguém ficou com alguma dúvida na questão? Quer que explique mais algum item? Alexis, ficou claro o porquê do item C, Alexis? Deu certo? Isso, exatamente, Dário. O problema está em outro canto. Exato. Esse é o raciocínio. Beleza. Vamos lá, então. E aí, então, com o ciclo ovariano acontecendo, gente, paralelamente, a gente tem o ciclo uterino. É bem mais fácil, já que o ovário foi bem explicado, né? A gente vai ter os folículos se desenvolvendo. Na primeira parte do ciclo menstrual, o útero vai estar tendo o processo de menstruação, enquanto os novos folículos vão estar sendo recrutados. Com o desenvolvimento do folículo, a produção de estradiol, que vai vir através dos vasos sanguíneos e atuar no endométrio, favorecendo o crescimento do endométrio. Por isso que a gente fala que esse estágio aqui é o estágio proliferativo do endométrio, por causa dos níveis elevados de estradiol que vão causar mitose celular nessa área, ok? E aí a gente tem a ovulação. Com a liberação do ovócito, a gente entra, então, na fase lútea, ok? E aí, na fase lútea, a gente vai ter o corpo lúteo vascularizado, produzindo bastante progesterona, que vai vir através dos vasos sanguíneos, atuar lá no endométrio, fazendo com que o endométrio secrete substâncias,
tá? Com que ele fique mais vascularizado, mais espesso, tá? As glândulas ficam mais tortuosas e ele fica bem edemaciado nesse momento, ok? Não ocorreu fecundação, o ovócito sim vai degenerar e a gente vai entrar, então, num novo período menstrual, de um novo ciclo. Como os vasos sanguíneos vão colabar, a gente vai ter contrações miometriais que, infelizmente, causam muitas dores na gente, conhecidas como cólicas, né? E aí a gente vai ter a ruptura do endométrio, a descamação dele, o processo menstrual vai se estabelecer. Aí eu queria chamar a atenção de vocês, gente, só para umas camadinhas aqui no útero, tá? Preste atenção, eu vou dar um zoom aqui no útero, e a gente pode observar dois tipos de camada na estrutura uterina, ok? A camada funcional e a camada basal. A camada funcional, gente, é uma camada que apresenta um comportamento de ser cíclica, ela não é constante. É essa camada aqui que vai descamar todos os meses? Ela é esponjosa, compacta e mês a mês ela vai estar se degradando e se reconstruindo. Quem que ajuda essa camada funcional a se reconstruir a cada mês? A camada basal. A camada basal, eu estou marcando aqui com uma nova escala, ela não se modifica e ela que vai regenerar o endométrio e favorecer o seu crescimento a cada mês, tá bom? Então, na fase proliferativa, que ocorre no mesmo momento em que no ovário a gente tem a fase folicular tardia, o endométrio vai crescer de tamanhos de 2 milímetros para alcançar tamanhos de até 10 milímetros, um tamanho bem maior, ok? E aí, nesse processo, as glândulazinhas que são retas, estreitas e curtas vão se transformar em glândulas alongadas e tortuosas. Aí, nesse momento, no finalzinho da fase proliferativa, tem a ovulação, o corpo lúteo vai estar se formando, então entra na fase secretória. Na fase secretória, o ovário está no estágio lúteo, né? A progesterona está vindo em grande quantidade aqui através dos vasos sanguíneos e vai estar atuando nas glândulas que foram formadas pelo estrógeno, fazendo essas glândulas produzirem glicogênio, glicoproteínas e glicolipídios. Aí a pergunta da professora, responde aí no chat, para que serve esses glicogênios, glicoproteínas e glicolipídios, gente? Por que essas glândulas precisam produzir essas substâncias? O que vocês acham? Nutrição de quem? Exato, vai nutrir quem? Muito bem, Davi, exato, André. O zigoto, exato, isso, muito bem. E aí, nutrindo o zigoto, a gente vai ter, então, a maior probabilidade do bebê sobreviver, ok? Isso vai acontecer aqui. Não ocorrendo fecundação, a gente vai ter, então, o colabamento dos vasos, tá? A estrutura endometrial vai entrar, aquela camadazinha funcional, né? Vai entrar em isquemia, e aí a gente vai descamar o endométrio. E aí essa isquemia favorece produção de prostaglandinas, as prostaglandinas vão favorecer mais colabamento de vaso, e esse ciclo vai se repetindo até que todo o endométrio da camada funcional tenha sido descamado e saído através da menstruação. Beleza? Agora, gente, a última perguntinha lá do Mentimeter. Vou passar para lá para vocês terem acesso. Coloca aí, responde aí. Durante o ciclo menstrual normal, os estrogênios, essa aqui tá fácil, gente. Vocês têm grande chance de acertar ela, porque vocês entenderam direitinho o ciclo, tá? Qual que vocês acham que é a resposta correta? No mesmo site, www.mente.com, com o código 401009, tá bom? Usa esse código aqui. Ups, mostrei. Já tem uma resposta aí. Vamos ver se mais pessoas respondem. Vamos aguardar para eu poder mostrar. Ok. Posso ir lá no Mentimeter, gente? Vamos lá, olhar como é que estão avançando. 6 pessoas acham que é a letra B.
Mais alguém? 7 pessoas, 9. Olha aí, dá uma lida na questão. São sintetizados na teca ovariana, vamos lá. Se vocês ficarem em dúvida em algum item, gente, pode marcar que a gente tira a dúvida aqui, tá? Sem problemas. Não tem problema algum. A gente tira a dúvida. O importante é vocês errarem agora para aprenderem agora. E aí, na hora da prova, vocês vão estar mais bem preparados, ok? Vamos lá. 10 pessoas acham que é a letra B. Alguém ficou com dúvida, gente, nessa questão? Teve alguma dúvida com relação a qual seria a melhor resposta? Tudo ok? Resposta correta, letra B. Show de bola. Esse slide, então, ó, é só para mostrar que em experimentos reais, isso também acontece, tá? Isso aqui é o resultado real de uma mulher que teve seus níveis hormonais mensurados e ela tinha um ciclo menstrual regular e não estava usando nenhum método contraceptivo. E observe que as curvas são muito parecidas, do estradiol e da progesterona, com as curvas do LH e do FSH, ok? Prontinho. Aí, próxima pergunta, essa vocês já podem responder no chat. Coloca lá no chat que essa é facinho, facinho. E é importante vocês saberem dessa ordem, tá? Coloca aí no chat qual que é a resposta mais adequada. O que vocês acham que é a resposta correta aqui? Letra A, B, C, D ou E? Escreve no chat, por favor. Vamos lá dar uma olhada no chat. Letra C. O André acha que é a letra C, o Davi acha que é a letra C, Moisés acha que é a letra D. Creio que C, mas não tenho certeza, é o que o Denis acha. Ana Carolina acha que é a letra C. Luciano acha que é a letra C. Moisés, volta a questão. Tá aí, Moisés. Beleza. Ok. Todo mundo respondeu? Vamos lá. Resposta correta, letra C. Fase proliferativa, secretora e descamatória na parte endometrial, tá? No ovário, foi cogitada a letra C, né? Ciclo ovariano ser fase lútea, ovulação e fase folicular. Se eu levar em conta o ciclo menstrual, a ovulação ela não vem depois da fase lútea, tá bom, gente? A ovulação, ela vem depois da fase folicular, tá? Por isso que a letra D não é a correta, tá? Alguém ficou com mais alguma dúvida? Não? Tranquilo? É isso, gente. Basicamente é isso. Aí a gente tem aqui apenas algumas informações. O muco... é aqui que eu vou explicar para vocês a questão de saber quando está no período fértil e quando não está. Esse slide, tá, gente? Ó, o muco cervical. O muco cervical é um tipo de muco que ajuda muito a mulher a entender se ela está no período fértil ou não. Quando os níveis de estrogênio estão muito elevados, esse muco, ele vai ficando cada vez mais fino, transparente e elástico, tá? Que é o que a gente observa aqui nessa imagem do meio. Tem uma pessoa esticando o muco com uma pinça e observa-se que ele é bem elástico e fino. Então, a mulher, se ela pegar o muco que aparece na calcinha dela, colocar entre o polegar e o indicador e tentar puxar e ele parecer elástico e transparente, isso significa que a mulher tem grandes chances de estar no seu período fértil. Está tentando engravidar? Esse é o momento certo. Não quer engravidar e vai ter relação sexual? Esse é o momento certo para usar preservativo, tá bom? E esse muco pode se cristalizar em formato de folha de samambaia depois que ele seca nessa placazinha de vidro, apresentando essas características dessa figura aqui à direita. A progesterona, por sua vez, quando está elevada, que ocorre mais lá na fase lútea, faz com que esse muco fique mais espesso, turvo e com pouca distensibilidade. Ele não tem aquela cristalização observada na fase frente à presença do estrogênio,
tá? Se você colocar no dedo e tentar abrir, o que você vai observar é que ele vai se romper com muita facilidade, e aí, nesse momento, a gente considera que a mulher tem grande chance de estar num período infértil, beleza? É uma das dicas que a gente pode dar. Tem uma outra dica que eu vou trazer no próximo slide. Aqui, com relação aos hormônios, o estrogênio, ele favorece proliferação das camadas das células uterinas, tá? E a progesterona favorece a descamação. Com relação às mamas, vocês comentaram lá no chat, as mamas aumentam o desenvolvimento epitelial, tá? Vão fazer, então, com que os ductos se elevem, apresentem uma grande quantidade de mitoses, tá? No nosso tecido adiposo também vai estar tendo um aumento seletivo da mama, porque a gente vai ter mais células de tecido adiposo aumentando nessa região, e aí, quando a progesterona chega e ela é majoritária, ela dilata esses ductos que foram produzidos e diferencia as células que estão presentes nesses ductos em células secretoras, para ajudar a produzir o leite, caso a fecundação ocorra, né? E aí, nesse processo, gente, quando a mulher está no estado pré-menstrual, é por isso que ela observa que a mama está muito mais elevada de tamanho, exatamente por causa dessa ação da progesterona aqui, causando uma maior circulação local e edemaciando a mama. E algumas vezes, dependendo da mulher, a mama fica dolorida também, tá? Não ocorreu fecundação, a menstruação ocorre e a mama retorna ao tamanho inicial. Okay? Aqui, sistema nervoso central, gente, é o favorito da professora, porque vocês vão ver muitas coisas aqui, eu vou ser advogada das mulheres nesse momento. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tem aqui o estrogênio. O estrogênio, ao ser produzido, uma das grandes propriedades dele é inibir morte celular neuronal. Então, ele acaba sendo neuroprotetor. O que acontece com a mulher? Escreve aí no chat. O que acontece com a mulher quando ela entra na menopausa e os níveis de estrogênio caem? Ela tem maior probabilidade de desenvolver uma doença que está correlacionada com morte celular neuronal. Como é o nome dessa doença? Escreve aí no chat. Deixa eu ver. O nome dessa doença? Isso, Alzheimer. Moisés, professora, mas as meninas que têm síndrome de ovário policístico, o muco tem a mesma característica. Sim, Moisés, mas quando ela quando ela tem síndrome do ovário policístico, ela ainda pode estar produzindo hormônio, só que o hormônio é desregulado. Tá entendendo, Moisés? Ela não vai ter o muco sendo produzido exatamente no momento certo, vai ter uma desincronização do ciclo, ela não vai estar com o ciclo regulado. Os ovários policísticos vão estar desregulando esse ciclo, beleza? Tudo bem, Moisés? Show. Matheus, por isso que o... Vale, gente, não, que isso? Matheus, que absurdo. Não vou nem comentar essa frase do Matheus, viu? Pula, pula. Vamos lá, Diana, Alzheimer, Davi, Alzheimer, exatamente, gente, Alzheimer, né? Então, muitas pesquisas científicas têm feitas tentando correlacionar a queda dos níveis de estrogênio com a maior probabilidade da mulher desenvolver Alzheimer na senescência, ok? E isso por quê? Porque o estrogênio inibe morte celular neuronal, tá? Mas, graças a Deus, a gente também tem como repor esse estrogênio através de fármacos prescritos por vocês no futuro, que eu tenho certeza que serão excelentes médicos e saberão por que vocês estão prescrevendo uma suplementação de estrogênio para os pacientes de vocês. Outra coisa, que é a parte favorita da professora do efeito do estrogênio, é que, não é que a professora goste, tá? Mas é porque a professora tem uma boa desculpa, é que o estrogênio, ele afeta o sistema colinérgico, serotoninérgico e noradrenérgico. O que isso vai fazer? Com que as mudanças de humor existam com um leve aumento, né, na mulher. Como é o nome dessa leve mudança de humor que a mulher tem, geralmente antes da menstruação? Escreve aí no chat, como é o nome dessa leve mudança de humor? É a
TPM, exatamente. Aí com a TPM a mulher vai, então, apresentar um comportamento um pouquinho alterado, mas aí vem a professora falando, olha aí o advogado, a culpa não é da mulher, gente, a culpa é do estrogênio, viu, meninos? Não se preocupem, vocês não são anormais, é os seus níveis de estrogênio que estão alterados. E meninos, tenham paciência com as meninas, porque a culpa não é delas, a culpa é do estrogênio, combinado? Para matar, nada. Ó, o estrogênio aqui que está atuando, a mulher não tem culpa nessa parte, viu? Logo avisando. Beleza. Ixi, coitado dos homens, então. Paciência, paciência. A professora, mas eu não sou mulher, mas você tem mãe, tem irmã, e elas também podem ter TPM, vocês têm que ter paciência por causa do estrogênio, tá bom? Aí, quando a progesterona entra em ação, ela aumenta ponto de termorregulação. Aí é uma outra dica para saber se você está no período fértil, tá? Se você acompanha o seu ciclo, a sua temperatura todos os dias, e observar que a sua temperatura subiu aqui cerca de 0,8 graus a 1 grau, provavelmente você está no seu período fértil, porque com o aumento da progesterona, a gente pode ter um aumento da termorregulação hipotalâmica e a mulher pode apresentar essa temperatura mais elevada nesse período ovulatório, ok? Ele também influencia em apetite, sonolência e efeitos anestésicos. Com relação aos ossos, o estrogênio mantém o equilíbrio entre a reabsorção óssea e a formação óssea, né? E aí, assim, os ossos vão estar mantendo-se cada vez mais firmes. Mas quando a mulher entra na senescência, quando ela perde a ação desse estrogênio, que tipo de doença ela pode desenvolver? Que tipo de problemas ela pode desenvolver, gente? Ela pode apresentar o quê? Osteoporose. Exato, Diana, Denis, Luciano, muito bem, isso, Joyce, osteoporose. Aí tem uma perguntinha aqui, Ana Caroline, professora, como o ciclo menstrual é alterado com o uso do anticoncepcional? Ana, eu tenho um slide para mostrar exatamente isso, ele não faz parte da aula, mas se você quiser eu mostro no final da aula, tá bom? A gente está já terminando, só falta 2 slides, se eu não me engano. Pode ser, Ana? Aí, no finalzinho da aula, eu mostro para você o que o anticoncepcional faz e explico direitinho. Beleza? Então, quem quiser ver, fica depois do final da aula que eu vou mostrar o anticoncepcional ajude. Exato. Osteoporose pós-menopausa. Então, com a menopausa, o estrogênio cai, né? E a gente perde esse equilíbrio de reabsorção óssea e formação óssea, tá bom? Aí, com relação aos rins, a gente vai ter estrogênio estimulando a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. A professora não podia deixar de falar dos rins, né? Se eu reabsorvo mais sódio, eu reabsorvo mais o quê, gente? Junto com o sódio? Escreve aí no chat. O que eu vou reabsorver mais, além de sódio? Água. E isso faz com que a mulher apresente uma determinada característica quando ela está perto de menstruar. Ela fica mais o quê? Ela vai ficar mais, isso, edemaciada. O meu aluno no semestre no semestre passado, falou que ela fica mais fofinha, né? Ele tentou ser bem, mas na verdade é isso que acontece. A mulher vai ficar mais edemaciada, beleza? E aí, então, a gente chega no nosso slide de revisão. Matheus está com a pergunta, mas professora, que mulher tem mais osteoporose? O homem nem tem níveis altos quanto mais idoso, então não entendi. Bom, a mulher, pelo fato dela já ter ao longo da vida dela, Matheus, o estrogênio atuando, ajudando a regular esse processo de degradação e reabsorção óssea, ela torna esses ossos, inclusive, mais fortes, mais resistentes, né? O homem, ele já vem desde novinho se acostumando a desenvolver os ossos usando outros artifícios que não esses que a mulher usa. Então, para ele não faz a menor diferença, né? Mas para a mulher faz uma grande diferença, porque já tem um benefício causado por esses hormônios durante toda a vida dela. Entendeu, Matheus? Tudo tranquilo? Show, beleza. E aí, então, revisãozinha bem rápida aqui, ó, só para a gente finalizar. Do dia 1 ao dia 5, temos o quê? Fase folicular inicial. O endométrio vai estar tendo menstruação, e aí nos ovários a gente vai ter níveis reduzidos de hormônios sendo produzidos. Chegamos, então, na fase do dia 6 ao 14, a gente entra na fase folicular tardia,
o endométrio vai estar na sua fase proliferativa e os níveis de estradiol vão estar elevados, ok? Entrando, então, após a ovulação, que ocorre ali em torno do 14º dia, a gente tem a fase lútea. Na fase lútea, a gente observa que o endométrio está mais secretor, produzindo várias substâncias para nutrir o concepto, e os níveis de progesterona estão mais elevados. E assim vocês conseguem entender todo esse ciclo menstrual. E se a professora perguntar qual é a cor em que a maior probabilidade da mulher engravidar, vocês conseguem dizer lá no chat. Qual é a cor, gente, em que a mulher tem a maior probabilidade de engravidar? É a cor azul, é isso? É nesse período azul que ela tem maior probabilidade de engravidar? Vermelha, exatamente. Rosa também tem o risco. Ó. Então, quem perguntou, né, professora, onde é que eu posso engravidar? 12º, 13º, 15º e 16º dia são os dias mais arriscados para essa gravidez ocorrer. Dentro de um ciclo de 28 dias, tá? E considerando que a mulher tem um ciclo menstrual regular, que ela não está usando nenhum outro tipo de fármaco que possa alterar esse ciclo, tá bom? Belezinha? Prontinho, gente, ó. Aí as dúvidas de quem perguntou, referências, gente, esse livro ó, explica um monte de coisa, ele explica tudo isso que eu falei para vocês e muito mais, vocês vão se divertir estudando com ele. Tratado de Ginecologia, lá da página 109 a 124 do Barrett, tem o PDF dele, tá bom? E aí, obrigada a todos. Se vocês tiverem dúvidas, temos os nossos monitores de plantão, ok? Bons estudos agora na era digital. E aí, quem ainda tiver dúvida, pode colocar e eu vou responder a dúvida. Por nada, Luciano, por nada, Sérgio. Se tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui, eu vou começar a responder na dúvida da Ana, né? Deixa eu ver se foi a Ana mesmo. Ana Caroline. Vamos lá, Ana Caroline. Vou mostrar o slide para você, tá? Eu vou ter que passar. Já é o próximo, então tá tranquilo. Pronto. É um slide que eu... Não é o próximo. Ai, cadê o slide? Ah, tá, então ele tá silenciado. Remover, ocultar. Pronto, beleza. Vocês conseguem ver o meu slide, gente? Ainda estão conseguindo ver o slide? Beleza? Vamos lá, então. Observa aqui esse diagrama à direita. Mecanismo de ação dos anticoncepcionais orais no ciclo menstrual. Isso aqui seria o ciclo menstrual normal, tá bom? O folículo vem, cresce, libera substâncias, ovula, né? Forma-se corpo lúteo. Olha o que acontece com o folículo no ciclo menstrual, gente. Ele não tem por que evoluir, não está chegando o hormônio. A produção do hormônio dele está alterada, ó. A gente usa o anticoncepcional, que tem muito progesterona e estrógeno, ele vai fazer um feedback negativo, diminuindo LH, FSH, e, consequentemente, o folículo não vai ter por que evoluir, ok? E aí é por isso que, durante todo o ciclo menstrual, ele praticamente não evolui. Beleza, Ana? Conseguiu entender? Tirei sua dúvida? Professora, eu tenho uma dúvida. Claro, André, pode falar. A senhora falou que no período pré-menstrual que vai ter elevação do estrógeno, que vai ter a TPM, vai ter um aumento da reabsorção também de soja nos rins, aquilo tudo. Só que o estrógeno, o aumento dele mesmo é na ovulação, não é não? Sim, o estrógeno, ele aumenta, na verdade, André, o estrógeno, ele aumenta em 2 momentos no nosso corpo, né? Vou voltar aqui o slide para você ver aqui, ó. Ele aumenta em 2 momentos, tá? Ele aumenta aqui antes da ovulação e ele também aumenta aqui, ó, na fase lútea, ok? Porque ele cai, né? Ele cai aqui, mas conforme a progesterona vai aumentando, ela pode fazer feedback positivo para estimular a produção de estradiol também. Então, o estradiol também aumenta aqui na fase lútea, no período pré-menstrual. Tá bom, André? E aquele pico lá na ovulação, não sente muito não, então? Não, nesse pico aqui, ela não vê tanto essas alterações, porque o corpo dela não está recebendo estímulo de progesterona em conjunto. Tá bom? Tá certo. Beleza? Obrigado. Nada. Ana Carolina, entendeu?
Beleza, show de bola. É isso, gente, muito obrigada pela participação, vocês são muito participativos, isso é show de bola, ajudou muito na aula, tá? Muito sucesso para vocês, e que vocês se tornem excelentes médicos. Espero ver vocês no futuro em algum consultório por aí, mas não para doença, só para ver e ficar orgulhosa dos meus alunos, tá bom? Tchau, tchau.